Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletir a liturgia desse terceiro domingo do tempo comum. Estamos refletindo a vida pública de Jesus. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão desse terceiro domingo do tempo comum, eu convido você, querido irmão, querida irmã, a entrar no nosso canal YouTube, canal católico, pe.celso Duarte. Faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações e no joinha para melhorar as nossas transmissões. Canal católico, YouTube, pe.celso Duarte. No evangelho de hoje, quem nos traz é o evangelista São Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois o capítulo 4, versículos de 14 a 21. Lucas, de 1 a 4, e depois capítulo 4, versículos de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso e de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou-o na mão do ajudante, e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho de São Lucas, São Lucas, o evangelista, médico, ele quer mostrar o caminho da salvação que Jesus nos traz. Ele procura apresentar aquilo que Jesus fez, o caminho que Jesus seguiu, que são os passos que nós também devemos seguir. Ele começa escrevendo este evangelho no prólogo a Teófilo, grande amigo, para dar testemunho da fé. Então ele diz aqui que Jesus voltou para a Galileia e foi ao templo, foi à sinagoga, e lá ele pegou o livro do profeta Isaías e começou a ler e profetizar. Isaías, grande profeta, nasceu 700 anos antes do nascimento de Jesus. E lá ele já anunciava o Messias, neste livro que nós acabamos de ouvir, que Jesus toma para si como o Messias. E aí ele se identifica como Messias. Aqui é o início da vida pública de Jesus. E Jesus é impulsionado pelo Espírito Santo. Diz aqui que ele, pela ação do Espírito Santo, diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Este é o reino de Deus. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos, a recuperação da vista, libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. É o anúncio do reino de Deus, que já deve estar acontecendo já entre nós. Jesus, o Messias, nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. Cuidar dos pobres, dar alimento a quem não tem, curar os doentes, levar uma palavra de conforto. Todos nós somos chamados a ser missionários, todos cristãos batizados. A missão não é só do padre, do diácono, dos consagrados. A missão é de todo cristão batizado. Anunciar a boa nova de Jesus é a minha missão, é a sua missão, querido irmão, querida irmã. Hoje, e todos ficavam de olhos fixos em Jesus.
Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Quer dizer que Jesus assume para si o Messias. Ele é o Messias, o enviado de Deus, aquele que Deus mandou para nós para anunciar este reino e este projeto de salvação. A primeira leitura, tirada de Neemias, lá no capítulo 8, no versículo 10, diz Esdras, que estava ali, Neemias era o governador nessa época, e Esdras era o sacerdote do templo. Se passa aqui após o exílio da Babilônia, onde o povo está voltando para a terra prometida, está voltando para a sua terra. Então, Deus quer animar este povo dizendo que devemos fazer festas e festas. Por quê? Porque o povo está saindo do exílio da Babilônia. O povo está aí encontrando a sua liberdade. Então, Esdras diz o seguinte, lá no capítulo 8, do versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vão para casa, façam uma bela refeição, bebam bom vinho e repartam com os que não têm nada, porque hoje é dia consagrado ao Senhor. Ninguém fique triste, pois a alegria de Javé é a força de vocês. Ninguém fique triste. Está dizendo para nós hoje, não fiquemos tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de estar com o Senhor é a nossa força. Não fiquemos tristes, façamos festas. Não festas assim de arromba, né, como se fazem aí, sem cuidado nenhum. Festas que ele diz, que o autor sagrado diz, é alegrar-se no Senhor, dar glórias a Deus, e agradecer por tantas graças e bênçãos que Deus derrama em nossas vidas. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Pois todos somos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. E todos bebamos de um só Espírito. São Paulo coloca aqui como o corpo e a cabeça. Um corpo, para que uma pessoa exista, precisa ter um corpo e uma cabeça. Cristo é a cabeça. E nós somos os membros desse corpo que é a igreja. Somos nós, todos nós. Cristo cabeça e nós como seus membros. E todos somos importantes. Não há nenhum membro que não seja importante do corpo. Não podemos destacar nenhum membro, porque todos são importantes. Se alguém sente uma dor lá no dedinho do pé, vai sentir isso aqui lá na cabeça, né? Qualquer coisa que aconteça com o corpo é sentido pelo corpo inteiro, né? Tudo, alegrias e tristezas. Portanto, somos um único corpo, o corpo de Cristo. E Cristo quer fazer morada em nós. Somos templos vivos do Espírito Santo. Somos impulsionados pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova, vencer as batalhas, as dificuldades, com o Espírito Santo de Deus. Peçamos esse Espírito Santo para esta semana que hoje está iniciando, que nos fortaleça, nos dê coragem para vencer todas as dificuldades, os problemas que vamos enfrentar nesta semana. Que o Espírito Santo de Deus nos encoraje e permaneça em cada um de nós. E agora quero deixar o meu abraço sacerdotal, minha bênção sacerdotal, meu abraço amigo a todos vocês que estiveram aqui conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, trabalhos e estudos, sobre esta semana que hoje se inicia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo encontro, se Deus quiser.